Opa, pessoal, eu me chamo Yuri Leite, sou consultor e mestre em investimentos e recentemente eu perguntei ao ChatGPT quais são os 52 maiores REITs do mundo e a Prologis surgiu como o líder do setor de imóveis industriais. Se você já se perguntou como funcionam os bastidores da logística global, hoje vamos explorar tudo sobre esse gigante. E um aviso importante para você, todas as semanas a gente vai trazer um vídeo como esse, fazendo a análise completa dos maiores REITs do mundo. Se você tem interesse em saber sobre esse assunto, já se inscreve e clica no sininho, que é para não perder nenhum dos próximos vídeos que a gente vai trazer. Enfim, vem comigo que eu vou te mostrar a história da Prologis, suas estratégias de crescimento e os principais riscos de você investir nessa empresa. Sem mais delongas, eu trouxe aqui os nossos slides para a gente começar então o nosso conteúdo, né? O REIT que a gente vai analisar esse aqui, o Prologis. Vamos falar no vídeo de hoje do modelo de negócios dele, entender um pouco da história, o que ele faz, suas estratégias, diversificação, a parte de ESG e os riscos de investir nesse REIT. Então, como é que tudo começou? O Prologis é um dos maiores e mais importantes REITs do mundo, especializado em propriedades industriais e logísticas. A empresa ela foi fundada em 1983 sob o nome de Security Capital Industrial Trust. Em 1991, a empresa foi renomeada para Prologis. E em 2011, houve uma fusão significativa com a AMB Property Corporation, que consolidou ainda mais a sua posição como líder global no setor de logística. Ela está sediada em São Francisco, lá na Califórnia. A Prologis opera em 4 continentes e possui um portfólio vasto e diversificado de armazéns e centros de distribuições que atendem às necessidades de empresas em setores como e-commerce, manufatura e também o de logística. Ao longo dos anos, a Prologis expandiu seu portfólio globalmente, adquirindo propriedades estratégicas em áreas-chave para o comércio e logística. A empresa ela é reconhecida pela sua capacidade de adaptar-se rapidamente às mudanças nas cadeias de suprimentos globais e possui uma abordagem inovadora em gestão de propriedades logísticas. Mas então o que é que ela faz? Ela é especializada em propriedades industriais e logísticas que são essenciais para o movimento e armazenamento de mercadorias. A empresa possui e opera armazéns, centros de distribuições e outras instalações logísticas que permitem que seus clientes, que incluem algumas das maiores empresas do mundo, e foco nisso porque são de fato várias das maiores empresas do mundo, elas possam otimizar as suas operações. Então, a Prologis possui e gerencia armazéns localizados em centros logísticos próximos a grandes centros urbanos e rotas de transporte, o que faz com que fique muito mais barato de você armazenar o seu produto e também depois de tirar aquele produto de lá. Propriedades que são fundamentais para as operações de empresas de e-commerce, logística e manufatura. A Prologis também possui propriedades industriais utilizadas para fabricação leve e outras atividades industriais. Então, além da parte de logística, ela também está na parte industrial, de empresa, né, de manufatura. E ela oferece uma série de serviços adicionais, como consultoria em cadeias de suprimento e soluções logísticas personalizadas para atender às necessidades específicas dos seus clientes. E aqui está uma foto, então, do Prologis, né, de um dos centros deles de lá, que eles atuam. Então, quais são as suas estratégias? A estratégia da Prologis ela é dividida em 7 pontos. Primeiro, localização estratégica. Proximidade aos grandes centros urbanos, que faz com que fique muito mais barato e o produto chegue e saia daquele estabelecimento. E eles também têm acesso à infraestrutura de transporte, então as rodovias, a parte de porto, tudo isso próximo para que possa fazer toda essa transação dos produtos de forma muito mais barata e eficiente. Eles têm a estratégia focada em expansão global, onde eles focam na sua diversificação geográfica, então eles não atuam apenas nos Estados Unidos, eles atuam em 4 dos 6 continentes que a gente tem no mundo. E eles também têm um aproveitamento de mercados emergentes. Por exemplo, o Brasil é um dos mercados, a Índia é outro dos mercados que eles atuam com muita força. Eles possuem aquisições estratégicas e fusões, onde eles fazem fusões e aquisições, né, o M&A, e compras de portfólio de outras empresas que fazem sentido, que vão agregar aqui dentro do portfólio já da empresa. Além disso, eles também têm um crescimento interno e reciclagem de ativo, onde eles focam no desenvolvimento e expansão. Eles desenvolvem a área do zero, compram o terreno e faz o centro logístico, o centro industrial. E eles também fazem expansão. Eles pegam o que já estão construído e eles aumentam o tamanho para poder, então, fazer com que aquilo ali seja mais eficiente, possa produzir mais, gerar mais receita para a Prologis. Além disso, eles fazem reciclagem de ativos. Viram que um ativo não faz mais sentido, não está performando o quanto que eles queriam, eles revendem esse ativo, sai daquela região e usam esse dinheiro para ou pagar dívida, ou pagar dividendo, ou para outro local. Eles também têm parcerias estratégicas, acabei de mencionar uma que fez com que eles se concretizassem como um dos maiores, ou o maior REIT de logística do mundo,
com joint ventures e parcerias que eles fazem para fazer esse tipo de aquisição, de expansão. Eles também possuem um foco muito sensacional em inquilinos de alta qualidade. Então, eles fazem a seleção de inquilinos. Eu não sei dizer as métricas que eles analisam, não está destacado no relatório deles, mas eles focam em parte operacional, de receita, de pagamento, para que eles não tenham problema. E, ao mesmo tempo, eles fazem uma seleção de um contrato longo, para que esse inquilino fique lá bastante tempo. Sustentabilidade e tecnologia é o último ponto da sua estratégia, que é onde eles têm propriedades que são sustentáveis. Eles botam, por exemplo, painéis solares, eles fazem toda a reciclagem de mantimentos, de tudo e tal. Então, eles estão bem focados na parte de sustentabilidade. E eles também possuem uma incorporação de novas tecnologias que vão surgindo para fazer com que fique ainda melhor em termos de sustentabilidade de tecnologia. Então, ou que poupe energia, ou que consiga gerar mais receita, todas essas novas tecnologias, esse rate ele está bem atento e ele utiliza bastante. Em termos de diversificação, bom, tem um mapa que eu trouxe aqui, e o mais importante desse mapa, porque eu meio que já pincelei basicamente tudo dele, né, a parte dos 4 continentes, Estados Unidos, Europa, Ásia e a América do Sul, né, no caso ele chama de All the Americas, então deve incluir a América Latina também. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é esse que eu coloquei a seta, que eu acho que é o mais importante dessa foto que eu trouxe aqui para vocês, onde, nas estimativas deles, 2,8% de todo o GDP do mundo, de todo o PIB do mundo, passa pelo centro de distribuição lá da Prologis. Então, temos um REIT que controla praticamente 3%, não é que controla, mas que gere, que facilita, por assim dizer, praticamente 3% do PIB mundial. E aí, eu chamo a atenção que eles possuem uma presença global, mas eles ainda estão extremamente concentrados, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, onde vocês podem ver que a maior parte da quantidade de propriedades, terreno e espaço, tudo está lá nos Estados Unidos e no Canadá. E essa parte superior aqui do mapa, como vocês podem ver aqui em cima. Aí eu trago então a diversificação. Vocês podem ver aqui os 25 maiores clientes deles. E aí vocês podem ver tanto das propriedades que já estão consolidadas, quanto as que eles, no caso, possuem e gerenciam. Então, no caso aqui, vocês podem ver, por exemplo, a Amazon é em primeiro lugar nos dois, Home Depot também, FedEx, entre outras várias empresas que são muito grandes, muito conhecidas. Vocês provavelmente já conhecem a maioria dessas aqui, porque eles são de fato muito renomados e tal. Sendo assim, são várias empresas bem diversificadas em termos de quantidade e também em termos de qualidade. E aí a gente entra na parte de vacância, então. Vocês podem ver em azul, esse gráfico aqui foi tirado do relatório do final de 2023, ou seja, não pegou o primeiro e segundo trimestre de 2024, mas tem uma boa estimativa aqui do que eles esperavam que iria acontecer. Eles trazem, então, a vacância aqui em azul. Vocês podem ver que a vacância teve uma queda e depois subiu, chegando aqui em pouco mais de 5% em 2023. A estimativa deles é que passasse de 6% para 2024, mas que voltasse a cair em 2025. Eu suponho que essas estimativas deles seja baseada na questão de taxa de juros. Eles acreditavam que as taxas de juros iriam subir ainda, ou ficar altas em 2024, por isso a subida na vacância. Quando as taxas de juros começassem a cair, mais empresas iriam procurar a Prologis e, portanto, abriria, né, maior oportunidade para eles, o que diminuiria a vacância. Além disso, vocês podem ver no azul escuro, no verde escuro, desculpa, as propriedades novas que estão sendo construídas, né, que foram começadas, e as completadas nesse verde mais claro, não sei dizer se é verde ou azul, mas enfim, é nesse mais claro aqui, que está do lado dessa barra. Então, vocês podem ver que eles estão terminando várias propriedades e começando várias propriedades também. Mas, percebam que houve um aumento significativo em 2021 e 2022, e esse número anda caindo agora para 2025. Um outro ponto a gente prestar atenção aqui nesse gráfico também, nessa foto. Vamos entrar agora na parte de ESG. Então, eles possuem aqui, na verdade, várias coisas de ESG. No canto esquerdo, vocês podem ver 2005, 2008, 2013, tem várias coisas que eles fizeram. Fizeram a primeira instalação do painel solar na parte da operação francesa, em 2005. Aí
teve alguns compromissos que eles, né, disseram que iriam bater em 2008, enfim. E aqui em 2022 tem vários novos. Eles acreditam que até 2040 eles vão chegar a zero emissão de carbono em todas as suas operações. No caso aqui em 2030, eles esperam que a parte 1 e 2 seja 90% de redução, ou seja, só vão emitir 10%, enquanto que a parte 3 seria 27,5% de redução, ou seja, seria 72,5% que eles ainda iriam estar emitindo, mas até 2040 todos eles já vão estar basicamente zerados, né? Não vão mais estar emitindo emissões de gás carbônico. Eles também têm honrarias relacionadas à parte de ESG. Aqui tem honrarias não só da parte de energia, né, na parte de meio ambiente, mas é o principal deles, né, o Climate Leadership World Most Admired Companies, desse não é. Aí tem o SEIA, que é Solar Energy Industry Association, e esse daqui, que eu não consigo ler porque está pequenininho, mas vocês provavelmente vão, que eu estou sem meu óculos. Enfim, vocês podem ver que eles têm várias honrarias aqui por conta dessa parte do ESG. Vamos falar um pouco agora da questão de performance. Como é que esse rating, então, performou desde a sua criação? Bom, eu peguei lá de 1998, como vocês podem ver, e ele praticamente teve vários e vários anos acima do SPY. O SPY é um ETF que replica o S&P 500, do S&P 500. Então, ele praticamente ganha do S&P 500 o tempo inteiro, mas desde que teve um aumento das taxas de juros, ele caiu drasticamente, muito possivelmente por um outro fator que a gente vai mencionar aqui, que é a alta dívida. Então, impacta bastante o lucro desse REIT, o que fez com que ele ficasse muito caro, coisa que a gente vai analisar no vídeo de amanhã. Mas, ponto é, se a gente for analisar só começo e fim, eles têm praticamente a mesma performance nesse prazo. Eu coloquei aqui embaixo mais dois ETFs, esses de renda fixa, só que não é justo comparar com eles, porque eles começaram um em 2008 e o outro em 2012, mas eu coloquei aqui só em termos de referência, porque se a gente for analisar qualquer um deles individualmente, a Prologis está batendo de longe esses ETFs. Vamos falar um pouco agora dos riscos de estar investindo nesse REIT. Primeiro, temos os riscos de mercado imobiliário. Pode ser impactado por uma mudança nas condições do mercado imobiliário, incluindo flutuações dos preços dos imóveis e mudança nas demandas para o espaço logístico. A gente está vivendo, ou viveu uma era agora durante a pandemia, onde eles se expandiram muito, feito eu mostrei no gráfico anterior. Isso faz com que eles tenham muito investimento e, se de fato o mercado deu uma desaquecida, tanto na parte de consumo geral, ou até mesmo na parte de distribuição, né, do e-commerce em geral, é de se esperar que menos empresas venham contratar os espaços da Prologis. Então, eles vão ter uma vacância muito maior, além de não ter o retorno dos investimentos que eles queriam com aquelas novas propriedades. Daí, a gente tem que aguardar para ver se isso de fato vai acontecer, mas é um risco muito importante de você entender. Outro é um risco econômico global. A Prologis dela opera globalmente suas operações e, portanto, elas podem ser afetadas por crises econômicas, mudanças nas políticas comerciais, entre outras condições econômicas adversas em diferentes países. Bem, a gente viu uma guerra econômica acontecendo entre China e Estados Unidos, no que não iam fazer mais venda de chips e semicondutores, o que poderia fazer com que a China retaliasse e ficasse naquela briga infinita, e isso acabasse afetando a forma como esse REIT vai ter de lucratividade, né? O quanto ele vai conseguir ter de retorno sobre as suas operações, sobre as suas propriedades. Então, é um risco muito importante. E não só isso, outro risco envolvido aqui é o risco de moeda, né? Da parte de flutuações de moeda, que também estaria envolvido aqui, porque dependendo de que aconteça em cada um desses países, é de se esperar que a parte de moeda seja bastante afetada, seja positivamente ou negativamente, o que também afeta a lucratividade dele. Temos o risco de inquilinos, né? A empresa depende dos seus inquilinos para gerar renda. Qualquer inadimplência ou falência de grandes inquilinos pode impactar negativamente os rendimentos. Nesse caso específico, eu vou até voltar aqui, vocês vejam que eu trouxe um dos fatores pelo quais eu trouxe isso aqui, foi justamente para a gente ver que, tirando a Amazon e Home Depot, que tem assim, uma relevância maior, FedEx também tem uma relevância até ok, os outros não representam nem 1%. Então, a não ser que sejam várias pessoas quebrando, várias empresas quebrando, esse risco aqui de inquilino não é tão impactante, mas é importante de você saber, porque isso pode acabar de fato afetando. Temos o risco de concorrência. Existem diversas empresas como REITs que querem operar nesse setor logístico
e faz dele ser altamente competitivo. A competição faz com que a Prologis tenha que baixar o preço dos aluguéis que vai cobrar para poder, então, fazer que a empresa veja como uma forma rentável de você estar naquele espaço. Ou isso, ela tem que gerar valor suficiente para valer o custo que ela vai passar de aluguel. E aí, independentemente de qual seja um ou outro, a empresa vai ter custo associado, uma redução de quanto vai cobrar, o outro no aumento dos seus custos para poder gerar esse valor aqui adicional para as empresas. E, portanto, a Prologis enfrenta a concorrência de outros REITs, desenvolvedores imobiliários e empresas de logística que atuam também nesse setor. Temos os riscos regulatórios e ambientais, mudança nas regulamentações ambientais e outras leis podem aumentar os custos operacionais. Vamos supor, não pode ser somente propriedade, tem que ter uma floresta, tem que ter umas plantações, tem que ter isso, tem que ter aquilo, vai fazer com que o REIT tenha que desprender valor para poder arcar com as novas regras, para estar de acordo com as novas regras. E temos riscos de taxa de juros, que eu sempre coloco aqui, enquanto as taxas de juros estiverem alta, eu vou mostrar isso para vocês. Um aumento nas taxas de juros pode aumentar os custos de financiamento para a Prologis e também reduzir a atratividade dos dividendos pagos, comparativamente a outras formas de investimento, principalmente com a parte do TLT, né, ou na verdade, renda fixa dos Estados Unidos, que está pagando um dividendo, na verdade, está pagando um retorno muito próximo ao que você teria se você colocasse seu dinheiro aqui na Prologis, né? Então, entre ter mais segurança e menos segurança, as pessoas tendem a pegar ou preferir o que tem mais segurança. Outra coisa importante de mencionar aqui é que as taxas de juros, elas fazem com que as dívidas da empresa fiquem ainda mais caras. As dívidas variáveis já sobem, né? Mas a boa parte das dívidas não são variáveis, são fixas. Mas a empresa precisa ficar se refinanciando, ou seja, ela vai pegar uma taxa maior, o que faz com que fique caro ou mais caro, sendo esse um dos motivos pelos quais eu até mostrei aqui na parte de performance essa queda drástica aqui, que eu acredito que foi muito em conta da redução dos lucros que eles tiveram em 2022, com o aumento da taxa de juros também. Vamos ver algumas informações adicionais sobre esse REIT. Primeiro, oportunidades à vista. Segundo, vacância versus crescimento do aluguel. Terceiro, custos de reposição. E quarto, a parte de dívidas e interest rate, né, a taxa de juros que eu mencionei agora há pouco. Vamos começar falando aqui sobre oportunidades à vista. Eles acreditam, eles dividem em oportunidades de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, em três setores que eles acreditam que tem um potencial muito grande. A parte de logística, que eles continuam vendo ainda como um grande potencial. De data center, né, o centro de dados, principalmente por conta de inteligência artificial. Então, eles já vêm como uma forma de entrar aqui, trazendo inclusive mais diversificação em termos de setorial, né, de outras formas de atuação. E a parte de energia e mobilidade, né, que também oferecem oportunidades aqui. Eles descrevem aqui embaixo em inglês o que é cada coisa, né, que eles acreditam, opções, e aqui embaixo a quantidade de investimento que eles enxergam que dá para fazer nesses setores. Dá para ver, tem muito dinheiro para ser investido ainda, potencialmente muito crescimento ainda para esse REIT. Em termos de vacância versus crescimento de aluguel, vocês podem ver aqui que em 2008, a taxa de vacância que está aqui na esquerda era em torno de 10%. Hoje está aqui na casa do quê? De mais ou menos, hoje não, esse gráfico é de 2021. Terminou aqui em 2021. Em 2021, as taxas estão aqui perto de entre 2% a 4%, mas a gente já viu que atualizado para 2023, ele vai estar aqui basicamente perto dos 4% a 6%, mais ou menos aqui no meio, que estava lá uns 5% que a gente viu. Quando está aqui em 5%, perceba que o aluguel ele não consegue crescer muito. Então, se a taxa está abaixo de 7%, que ele traz aqui, quando está abaixo de 7%, abaixo desse ponto, eles conseguem crescer o aluguel um pouquinho, mas não tanto quando estava aqui embaixo, por exemplo, que foi na casa de 2% a 4% de vacância, que eles cresceram 30% o preço, o custo dos seus aluguéis. Então, eles conseguem crescer, até ok, 10% não é uma margem ruim, mas não conseguem crescer tanto quando a vacância está um pouco mais alta, assim, na casa dos 5%. Outra coisa interessante da gente entender é custo de reposição. Eles colocam aqui, então, o custo que seria para repor os seus imóveis em termos nominais. Vejam que você ia precisar de praticamente um pouco mais do que o dobro para poder comprar o mesmo imóvel em termos nominais.
mas em termos de inflação adjusted, né? Tipo, você ajustando pela inflação. Agora em 2023 seria um pouco mais, né? Seria em torno, aqui está na casa de uns 70, 80, eu acho, né? Pela distância do gráfico. Aqui deve estar mais ou menos uns 120 e 130. Então, praticamente dobrou o custo para você comprar esse imóvel hoje, mas não tanto quanto em termos de nominais de inflação. A inflação correu muito desse ganho que, teoricamente, teve do aumento do preço dos seus imóveis. E aí temos a questão de dívidas totais e taxa de juros. Bom, eu sempre trago aqui para vocês, vocês podem ver essas barras, que são o quanto de dívidas que tem na empresa. 2021 estava um pouco mais de 15 bilhões, aqui estava um pouco mais de 22,5, aqui está quase 30 bilhões em 2023. E do lado direito, vocês podem ver mais ou menos a taxa de juros média que eles estavam pagando nesse período. Em 2021, estava entre 1% a 2%, em 2022 ainda entre 1% e 2%, em 2023 está quase 3%, e eu ouso chutar que na próxima vez que a gente for analisar esse rate no próximo ano, que a gente vai ter a barrinha de 2024, ela vai estar aqui em torno de uns 4% na média. Ou seja, aumentou dívida, aumentou taxa de juros, o que significa que o lucro cai significativamente. E isso, obviamente, afeta as métricas de performance desse REIT e também a sua distribuição de dividendo, né, que fica um pouco prejudicada por conta disso. Coisas que a gente vai avaliar no vídeo de amanhã, mas já fiquem cientes de que provavelmente a gente vai ver problemas com isso. Então, para o vídeo de hoje eu queria analisar justamente a parte do modelo de negócios. A gente fez uma análise geral aqui, completa. Fica então com um pedido final para que você acesse nosso site, entre em contato comigo se você quiser ajuda de um consultor de investimento para montar um portfólio para você e ver se esse REIT faz sentido para você, se isso lhe interessa. O primeiro link aqui embaixo na descrição é para o nosso site, você vai acessar por lá e vai poder então entrar em contato comigo e agendar uma reunião caso você queira. Além disso, fica o pedido para você deixar aquele like aqui embaixo e também se inscrever no canal. A gente está com a meta de bater 2.000 inscritos até o final de 2024 e eu conto muito com a sua ajuda para conseguir chegar lá. Então, se inscreva, não se esqueça aí de bater no sininho, que é para receber as notificações dos próximos vídeos que vamos lançar por aqui. Inclusive, o vídeo que vai sair amanhã vai ser o complemento a esse vídeo aqui, que vai trazer as métricas fundamentalistas para ver se está barato, se está caro, entre percepções do mercado também, outras pessoas que avaliam esse REIT e vê se faz sentido ou não investir nele, quanto que ele tende a subir. Adianto para vocês que tem gente aí acreditando numa subida de quase 30% desse REIT. Né? Vamos ver se de fato faz sentido ou não. É isso que eu vou trazer no vídeo de amanhã. Se você tiver interesse, cola por aqui e com certeza a gente vai te ensinar bastante. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a presença de todos que ficaram comigo até o final. Um forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.